E aí, galera do canal, isso aqui é Flamengo. Notícias sobre o Flamengo, sobre o rubro-negro carioca. Nessa noite temos notícias sobre Sami. Sami deu entrevista a uma TV, uma rádio, e disse seu amor ao Flamengo e a vontade de voltar ao Flamengo. Sabemos que Sami joga pela Udinese, ele tem titularidade lá na Udinese, não é como Viseu, que foi para a Udinese e não teve aquela sequência, não teve jogos para ter aquela sequência de jogos para ficar no time titular. E Sami teve essa sequência, está jogando titular, jogou titular pela Udinese e fazendo um bom trabalho na Udinese. Mas disse o amor pelo Flamengo e a vontade de jogar pelo Flamengo. Sabemos que Sami é do grupo que ganhou a Copa do Brasil. A Copa do Brasil em 2013. Sami é daquele grupo. E com isso, Sami falou do seu amor à camisa do Flamengo e também sobre a vontade de voltar ao Flamengo um dia. Encerrar a carreira no clube. Sabemos que ele é muito novo ainda, mas falou em encerrar a carreira no clube do Flamengo. Ele tem muita bagagem lá na Udinese já. E quer rodar o mundo jogando. Quer sair da Udinese e ir para outro clube da Europa. Mas mesmo assim, ele quer voltar para o Brasil e jogar pelo Flamengo. Temos também notícias sobre a entrevista que foi agora há pouco, a entrevista de Marcos Braz na Flá TV. Falou sobre o atual momento do Flamengo, essa pandemia aí, como é que tá as finanças e tudo. Falou sobre diversos assuntos e falou e deixou bem claro sobre uma fala do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Ele falou bem duro, falou bem claramente para Eduardo Bandeira de Melo, que falou algo que não veio nada bem aos ouvidos de Landim e Marcos Braz. Ele disse que a culpa é toda de Landim, a culpa do acontecimento ali no Ninho. Falou assim, Eduardo Bandeira de Melo. E Marcos Braz deixou bem claro que tudo aquilo que foi feito foi antes colocado os contenders, aqueles atletas ali dentro daqueles contenders, de morar ali, foi da passagem de Eduardo Bandeira de Melo, não da de Landim. Landim só tinha 30 dias de presidente do Flamengo. E com isso, ele não tinha nada a ver com aquilo. Com 30 dias ele no Flamengo teve esse acontecimento, essa tragédia. E a gente ficou muito triste com isso e abalados. Mas sabemos que é assim. Pessoas querem se vangloriar através de tragédias. E isso foi o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. O Arsenal vai ter que reembolsar ao Flamengo 69 milhões por Pablo Mari, o zagueiro que saiu do Flamengo para o Arsenal. O zagueiro que saiu lá da Espanha, de um time de segunda divisão, que os repórteres, os canais, todo mundo no Brasil falava que o Flamengo, o pessoal estava doido em trazer um zagueiro de segunda divisão da Itália para vir jogar no Brasil, títulos importantes, competições importantes com o Flamengo. Um zagueiro que vem de segunda divisão. A Fox Sports quase mata. Falou que o Flamengo estava doido. O povo estava doido contratando jogador sem saber como é que é a postura do jogador, se o jogador joga bem, se envenenada. O jogador chegou no Brasil, Pablo Mari só vestiu o manto e vestiu de terno todos os jogos que jogou pelo Flamengo. Ganhou o Brasileiro e o Libertadores. E com isso, veio à tona como grande é o zagueiro Pablo Mari. Um ótimo zagueiro. Um belo atleta, um ótimo jogador, um profissional e tanto. É outro patamar de zagueiro. O Flamengo trouxe para o Brasil, de segunda divisão da Itália, que ninguém conhecia. O Flamengo veio, trouxe ele, fez o nome dele e vendeu para o time do Arsenal. O time do Arsenal agora vai ter que reembolsar o Flamengo 69 milhões. Muito dinheiro para os cofres do Flamengo, que está precisando neste momento por causa dessa Covid, essa epidemia, essa crise que estamos vivendo. Esse dinheiro vai ajudar e muito o Flamengo nessa fase difícil que vivemos. E com isso, só tem a ganhar o Flamengo, porque
precisamos tanto desse dinheiro para as finanças e para o caixa do clube. Mas deixar bem claro que Pablo Mari é outro patamar de jogador. O Flamengo fez ele um grande jogador e hoje está no Arsenal. Júlio César disse ao pilhado que sentiu falta um pouco de ganhar mais título com o Flamengo. Sentiu falta de jogar o Brasileirão e a Libertadores com o Flamengo. Que depois que terminou o ano de 2019 com o Flamengo, 2019 com o Flamengo, ele arrependeu de não ter ficado ainda mais, porque o Flamengo ganhou um Brasileirão e também ganhou a tal Libertadores. O Flamengo ganhou a América, ganhou a Libertadores. O tão sonhado título de Libertadores o Flamengo ganhou. E com isso, Júlio César falou que poderia ter ficado um pouco mais no Flamengo para ter ganhado esses títulos, para ter jogado mais com esse elenco, para ter ficado mais com aquele grupo, o grupo que estava tão junto, que estava tão vibrante, estava tão jogando tão bem, com o treinador Jorge Jesus e com todos ali, estava se dando muito bem, um grupo maravilhoso, ele disse, e queria ter jogado mais, ele ficou arrependido de não ter jogado mais. Mas sabemos que ele encerrou a carreira de grande forma, ele jogou demais pelo Flamengo, foi um grande goleiro, jogou em seleção, jogou na Europa e fez muito pelo Flamengo. E agora ele mora em Portugal. Pois é, ele disse isso. É o amor pelo Flamengo que é grande. Sabemos que Júlio César, aquele vídeo fantástico dele que desmaiou ali assistindo o jogo do Flamengo. Quando o Flamengo fez os primeiro e o segundo gol, ele desmaiou. Desmaiou. De emoção de ver o Flamengo ser campeão e vencer o River. Inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do maior do Brasil e maior do mundo.